Show de bola, meus queridos! O desafio de hoje, então, é explicar, entender junto com vocês o que significa a aplicabilidade das normas constitucionais. Então, se você está acompanhando, fica ligado, porque agora você vai entender de uma vez por todas este tema que muitas vezes confunde os nossos pensamentos. Primeiramente, vamos fazer um resumo geral para que depois nós possamos compreender com maior eficiência. A aplicabilidade das normas constitucionais, primeiramente, ela pode ter eficácia plena, contida ou limitada. Isso conforme o doutrinador José Afonso da Silva, essa divisão, que é aceita pela doutrina majoritária. Em primeiro momento, vamos apenas entender que plena, ela é auto-aplicável, ou seja, não depende de lei e não podem ser reduzidas. Anota aí no caderno e deixe espaço para que você possa compreender melhor daqui um pouquinho. A norma, que ela é contida, ela é auto-aplicável, porém ela pode ter sua eficácia reduzida pelo legislador infraconstitucional, ou seja, sempre que houver alteração legislativa. A norma constitucional limitada, ela não é auto-aplicável e ela depende de ato infraconstitucional posterior, ou seja, ela precisa que haja uma alteração. Também existem uma subdivisão das limitadas como normas programáticas e princípios institutivos, que nós vamos ver em seguida. Agora eu vou apagar o quadro aqui e vou fazer um resumo que vai fazer você entender com muito mais clareza o que nós estamos tratando nesta aula. Eu aposto, guerreiro, que você achou que ia ficar sem a explicação do que é norma. Então você não pode começar a compreender esse tema sem antes entender o que é uma norma, afinal, porque é a aplicabilidade das normas constitucionais, mas o que é uma norma. Então, toda a norma com valor jurídico supremo hierarquicamente superior, ou seja, todos os artigos da Constituição Federal são normas. Tudo aquilo que está escrito na Constituição Federal é uma norma, certo? Então, e o preâmbulo? Aliás, fica aqui a dica. Se você não tem uma Constituição Federal, você precisa adquirir uma. Nem que você baixe diretamente lá do site do Senado Federal. Eu preciso que durante as aulas você esteja acompanhando para que você entenda, porque na volta e meia eu vou estar citando aqui. Você sabe onde é que fica o preâmbulo da Constituição? É preciso que você saiba, sabe? É logo no início, logo na introdução. E o ADCT, que é o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Sabe onde é que fica? Sabe do que eu estou falando? Então tudo isso aí que nós vamos ver e vamos aprender nas próximas aulas. A propósito, o preâmbulo é uma norma? Não. O preâmbulo não tem natureza de norma constitucional, portanto ele não sofre controle de constitucionalidade, porque ele não tem essa natureza. Ele apenas expressa o sentimento que havia à época em que foi promulgada a Constituição. Então você nota, inclusive, que no Estado é laico e lá no preâmbulo o nome de Deus é citado. E isso é plenamente permitido, por quê? Porque é apenas um sentimento momentâneo. Então isso não tira a laicidade do Estado, certo? E o ADCT, afinal, qual é a situação dele? Do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Sim, ele tem força de norma constitucional. Mesmo que ele tenha tido a sua eficácia somente naquele início, no início da Constituição, quando a Constituição estava sendo instaurada, ele sofre controle de constitucionalidade também. E é importante que você entenda que entre as normas constitucionais, ou seja, entre todos os artigos da Constituição Federal, não existe hierarquia. Existe norma sem eficácia? E logo nós vamos entender melhor o termo eficácia. A princípio, não. Mesmo que exista uma regulamentação, mesmo que ele dependa de uma regulamentação. E calma aí que se você não entendeu até agora, você vai entender nos próximos quadros. Agora chegou o momento derradeiro da aula, onde você finalmente vai entender do que nós estamos falando, que talvez até aqui você não tenha compreendido. Vamos dividir primeiramente a diferença entre eficácia e aplicabilidade. A eficácia, então, ela pode ser plena, contida e limitada. Lembrando que nós estamos falando aqui da aplicabilidade das normas constitucionais. As normas que nada mais são do que de tudo aquilo que a Constituição nos traz, por exemplo. A eficácia plena, quando a norma constitucional for de eficácia plena, significa que ela não precisa de regulamentação. E o melhor ainda, ela não admite nenhum tipo de regulamentação. A sua aplicabilidade, portanto, ela passa a ser imediata. Fica tranquilo e segue na aula
Confie em mim porque eu vou dar exemplos para vocês. A eficácia contida, então sempre que for de eficácia contida, ela é aplicável desde já, produz efeitos, pode ver que há semelhanças entre a plena e a contida, porém admite regulamentação complementar. Perceba a diferença entre o não admite da eficácia plena do admite regulamentação da eficácia contida. Essa a diferença entre eficácia plena e contida. As duas são aplicáveis imediatamente e imediatas, portanto, a sua aplicabilidade, porém, uma admite e outra não admite nenhum tipo de intervenção legislativa. Já a de eficácia limitada, ela não traz todos os elementos necessários para a produção de efeitos. Ela, então, portanto, é de aplicação imediata. Ela necessita de uma complementação legislativa. Ela só vai ter efeitos no momento em que houver uma regulamentação posterior que complemente a sua eficácia. Agora eu vou trazer os exemplos, que é a parte provavelmente mais importante para que você compreenda finalmente do que nós estamos falando e o que é. Primeiramente, o que é a aplicabilidade? A aplicabilidade nada mais é que o momento que se dá vida à norma. Qual o momento? Então você grava aí que a aplicabilidade é o momento, imediatamente ou posterior a uma legislação criada posterior a essa norma pré-existente. Exemplo de eficácia plena. Artigo 5º, inciso 2. Se você estuda há algum tempo, especialmente aí para carreiras policiais, vamos ver se você já escutou esse texto. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Chamado de, responde aí, princípio da legalidade. Isso mesmo, se você respondeu. Então, esse é um exemplo de eficácia plena. Vamos por aqui, artigo 5º, inciso 2. Artigo 5º, inciso 2. Se você está com a sua Constituição, pausa o vídeo e dá uma lida aí. Esse artigo, ele cai, ele despenca, praticamente toda a prova está presente. Ele tem eficácia plena porque ele não precisa de regulamentação e ele não admite, ele tem aplicabilidade imediata. E a contida? Vamos ver o que é a contida de exemplo aqui. Como exemplo de eficácia contida, da norma constitucional de eficácia contida, eu trouxe aqui o artigo 5º, inciso 3º. Aliás, 3, né, a forma correta de se falar. Artigo 5º, inciso 3. Não repara na letra, estou trabalhando nisso, estou trabalhando também na iluminação e nos áudios das nossas aulas, para que nós tenhamos qualidade aqui no canal e que você possa aprender com maior tranquilidade. E o que diz o artigo 5º, inciso 3, que é uma norma constitucional de eficácia contida e de aplicabilidade imediata? É aquele que trata sobre a liberdade de ofício ou profissão. E nos diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Você já deve ter lido isso, se você já leu pelo menos uma vez a Constituição, e se você não leu, toma vergonha na sua cara e vai ler. Você tem que ler, se você é concurseiro, quer dizer para todo mundo, é bonito sair para a família dizendo, né, sou concurseiro, faço concurso, nunca leu a Constituição, não é concurseiro Nutella. Agora então vai ler a Constituição. Artigo 5º, inciso 3. Eficácia contida, porque ela é aplicável desde já, porém, ela admite regulamentação complementar. O que quer dizer o seguinte: por que é esse exemplo? Porque você percebe o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quer dizer o que, por exemplo, que um médico, basta que ele... eu posso ser médico? Eu sou formado na área jurídica, e aí, posso exercer a medicina? Não, eu preciso ser formado em medicina, porque existe uma lei que exige que eu seja formado em medicina para exercer a parte da prática que o médico tem em consultório, enfim, ele tem que ter uma série de exigências. E o advogado, o que ele precisa? Basta ser formado em direito? Basta ser bacharel? Não, ele tem que ir lá fazer a OAB. Você leva a OAB para a prova, e lembra do exemplo. Que, por exemplo, o advogado ele precisa passar no exame da ordem para exercer a advocacia. Do contrário, ele não pode nem prestar consultoria jurídica. Nem aquelas perguntinhas que a tia faz pelo WhatsApp, ele pode responder. Então, isso é uma norma constitucional de eficácia contida, porque ela é aplicável desde o momento que iniciou, ela produz efeitos, porém ela admite regulamentação. Ou seja,
é necessário que, para que se desenvolva a profissão de advocacia, a pessoa seja formada em direito e passe no exame da ordem, que o médico seja formado em medicina. E isso é a regulamentação complementar. Porém, quando a profissão não exige nenhum tipo de formação específica, como o jornalista. Você sabia que o jornalista ele não precisa ser formado em jornalismo? Ele pode ser formado em medicina. Então ele pode ser um médico, pode ser jornalista. Porque não existe uma lei que obrigue, que exija que a pessoa seja formada em jornalismo. Agora vamos ao exemplo da norma constitucional de eficácia limitada. Finalmente, como exemplo, e finalmente vou te trazer agora o exemplo de norma constitucional de eficácia limitada com aplicabilidade imediata, ou seja, que não traz todos os elementos necessários para a sua produção de efeitos. Eu tenho aqui como exemplo o artigo 5º, inciso 8. Eu vou anotar aqui. Artigo 5º, se você está com a sua Constituição, pausa o vídeo e dá uma olhadinha na Constituição. Inciso 8. É assim que a gente estuda. Não é só botar o vídeo e ficar escutando. Você tem que procurar lá na Constituição. Esse trabalhinho é necessário. Então, o que diz esse artigo 5º, inciso 8? É assegurado, nos termos da lei, preste atenção neste termo, é assegurado, nos termos da lei, a assistência religiosa nas unidades de internação civis coletivas. O que você percebe? Que a Constituição está dizendo que é assegurada, porém, ela mesma está pedindo uma lei, uma legislação complementar. É assegurada, nos termos da lei, a assistência religiosa nas unidades de internação civis coletivas. Então, ela necessita dessa regulamentação para produzir seus efeitos. Ela clama pela regulamentação, ela está pedindo, olha, estados produzam suas legislações penitenciárias, conforme lá as competências, a respeito desse tipo de direito. Então é necessário para que se produza os efeitos. Novamente, com mágica, vou apagar esse quadro e preenchê-lo novamente com mais exemplos para que nós possamos compreender. Então se liga, guerreiro, que lá no início da aula eu comentei com você que dentro das normas constitucionais de eficácia limitada, você tinha uma subdivisão, que era institutiva ou programática. Então você anota exatamente isso aqui no seu caderno. Limitado, institutivo, você bota embaixo defensoria pública, embaixo da limitada programática você põe salário mínimo. E eu vou te explicar agora o porquê que esses são os melhores exemplos. Primeiro, que uma norma constitucional de eficácia limitada institutiva é aquela norma que clama pela criação de instituições para que a norma produza os efeitos desejados. E o exemplo que nós temos aqui é a defensoria pública. Eu vou te explicar o porquê. Porque a Constituição ela diz assim que todos nós temos direito a acesso a um advogado, principalmente no momento da prisão. Só que aí como é que ficam aqueles que são pobres, hipossuficientes? Hipossuficiente é aquele que não tem dinheiro, não tem condições financeiras. Esse precisa de uma norma constitucional limitada institutiva que criou a instituição Defensoria Pública. Então, por exemplo, toda a Defensoria Pública é que foi criada por uma norma constitucional limitada institutiva. Então, exatamente esse direito da criação dessa Defensoria Pública foi trazida por esse tipo de norma. Então, espero que você tenha entendido este primeiro conceito. O segundo conceito aqui nós temos como norma constitucional limitada programática o salário mínimo. Então, são aquelas que, para produzir efeitos, as normas constitucionais limitadas programáticas, são aquelas que, para produzir seus efeitos, lembre que nós estamos falando das programáticas agora, necessitam de programas de governo ou em outras palavras, ações políticas públicas. Você pode chamar da maneira como preferir. É necessária uma ação do governo para que esta norma constitucional limitada seja executada, porque ela depende de um programa, então ela é programática. Por isso é programática. Então, por exemplo, o salário mínimo que é previsto na Constituição é um salário mínimo diferente, aliás, completamente diferente do que aquele que nós recebemos de verdade, né? Pois é, o salário que a gente recebe é um salário que não dá para pagar quase nada. Se você ler no texto constitucional, dá vontade de chorar o que a Constituição previa para nós. Então, a partir de hoje, você nunca mais esquece. Sempre que falar agora de normas constitucionais, em especial quando se tratar de normas constitucionais de eficácia limitada, e falar de norma constitucional de eficácia limitada programática, você vai lembrar do salário mínimo, porque depende de um programa de governo para executar esta iniciativa. Depende de que o governo se organize, de que o governo crie políticas públicas
para que ele possa pagar um salário mínimo digno, que infelizmente no Brasil é surreal, é mentira. Então espero que você tenha gostado até aqui das informações que eu te passei. Se você gostou, não esquece de deixar teu like e de compartilhar com todo mundo que você sabe que está estudando. Isso aqui são normas, são aliás princípios introdutórios das noções de direitos constitucionais. Se você não viu a primeira aula, volta lá e assiste a segunda. Nas próximas aulas nós trataremos do artigo 1º a 4º e depois do 5º em diante, e assim nós vamos ver todos os artigos que você vai precisar para a sua prova. Sempre assim, com aulas rápidas e objetivas, para que você marque a questão certa. Não é para você sair daqui como doutor em direito, porque nem eu sou. E você vai marcar o X na questão certa e vai comemorar a sua vitória depois. É isso aí, força, guerreiros!